Bom, aqui então eu reestruturei, passei a paleta aqui para o lado direito, né? Deixei essa parte limpa. Aqui um pouco mais embaixo, ó, estão as cores que eu preparei para o outro lado, que elas vão ser úteis. Então vou deixar elas aqui separadas e vou começar da mesma forma, fazendo a imagem preenchendo os escuros. Aqui não tem como aparecer a imagem inteira, né? Obviamente corta aqui, então só para que você veja, até porque você tem o acesso a essa imagem aí de forma digital e vai poder imprimir também. Mais escuros são esses pontos, vou preencher. Aqui, ó, eu tenho partes frias, ou seja, azuladas. Aqui eu tenho partes, não são tão frias, mas são frias, um pouco mais pro lado de branco, tem um pouco mais de branco aqui. Essas duas de cima são um pouquinho mais pro lado de violeta, né? Porque tem um pouquinho de vermelho. Aqui já começa a ter um pouquinho mais de vermelho. E aqui na lateral é onde os tons se direcionam para uma cor um pouco quente. O lugar mais quente que tem é esse aqui, do lado mais à esquerda, o último fio mais quente, né? Que ainda não fiz ele aqui. Então, só para a gente sempre fazer essa análise da forma, das cores e das formas também, né? Se bem que das formas já foi feito no desenho antes mesmo de começar a pintura. Vou usar aqui um pincel um pouco maior, né? Agora eu vou, assim, sempre preenchimento é 284 a série, esse vai ser o número 8. E aqui eu vou começar, como sempre, os escuros, né? Um pouquinho do medium nesse início, umidifica um pouquinho o pincel. Veja aqui até na paleta dilui melhor. E eu vou começar a preencher aqueles espaços mais escuros. Como eu já fiz o desenho bem estruturado, buscando fazer a marcação das áreas de escuro, então agora eu posso preencher tranquilamente esses locais onde eu coloquei essas linhas, que com certeza vão ser todos bem escuros. Sim, eu peguei esse pincel para ganhar tempo, porque as manchas são maiores, mas só nesses preenchimentos maiores. Aquelas manchas menores, eu já preciso depois fazer o uso de um pincel com um número menor, senão eu posso comprometer aqui o espaço correto, né? O preenchimento ideal dessas áreas. Por isso que é importante distinguir bem lá no momento do desenho a parte da mancha escura, da mancha mais clara, com esse preenchimento, ó, com a tinta diluída. Porque agora já me dá bastante confiança, não vou precisar ficar muito preocupado com o desenho. Isso já foi a preocupação inicial do desenho em si, né? Agora eu preciso pensar mesmo nessa questão do preenchimento mesmo, mais voltado em aplicar cada valor no seu devido lugar. Lembrando que eu evito o preto sozinho, trabalho um pouco da mistura do preto com o marrom de Garanza. E assim como do outro lado, faço esse preenchimento completo de todos os pontos mais escuros. Como cheguei aqui em algumas partes que são menores, eu vou fazer a troca para o pincel menor. Cabelo é mais uma ordem. Se a gente seguir corretamente a ordem, o que é muito complicado fica um pouco menos.
pois realmente é muito complicado, tem muita cor, tem muita forma. Então vamos por partes. O primeiro passo foi o desenho bem estruturado, onde eu preenchi de tinta diluída as partes escuras. Então agora eu estou me orientando, trabalhando, né, que é preenchendo os escuros nesses pontos, até sem preocupar demais com o modelo, mas eu não deixo de olhar a referência. Veja que eu fiz o preenchimento todo das áreas maiores, as áreas que são bem menores, como essas, aí eu já deixei para o pincel menor. Agora veja um pequeno detalhe, mas de grande importância. Eu fiz o desenho com a tinta diluída, mas nem todas as partes que eu fiz da tinta diluída significa que vai ser escuro. Por exemplo, essa parte aqui não é escura. Essas é parte de miolo, né? Chegando aqui no centro de onde o cabelo nasce. Então, tem poucas partes escuras. Eu já não vou preencher mais com essa coloração. Aqui, como eu disse, a cor aplicada agora da cor da primeira etapa que já começou, já está bem em processo avançado de secagem, fica um pouco diferente as cores. Eu vou deixar por enquanto, eu busco só dar uma pequena esfregada nas duas, para não ficar uma diferença muito acentuada, né? Se bem que do outro lado é uma diferença mais acentuada mesmo. Então, ou seja, eu faço até encostar, encostou, pincel sem tinta, né? Só sujo com a cor escura, esfrega um pouquinho para fazer uma transição aqui. Bom, então feito todas as partes mais escuras, agora eu vou me concentrar em todas as partes que vai ter mais azul. Então, branco com azul, aí eu tenho que achar o valor correto, né? Em termos assim, se ele é médio, se ele é claro ou se ele é escuro. Eu vou começar com o médio. E aí eu preciso ter uma referência, né? A referência é a mancha mais escura aqui, que logo abaixo dela tem a primeira mancha azul. Veja que eu não preencho a mancha completa dessa cor, porque as bordas dessa mancha é que são mais escuras. Bordas assim, ó, finalzinho, né? Final e começo da mecha aqui. Vou preencher as demais aqui, depois eu volto, a gente entende melhor. Ó, veja que eu não estou deixando essa cor, que é mais clara, tocar diretamente na mais escura. Aqui um pouco dessa também, um pouco dessa. E aqui um pouco dessa. Bom, lá na parte de cima ainda tem. Esse pincel, o legal dele é que ele é um pincel bem firme, mas ao mesmo tempo tem a sua flexibilidade. Não é tão macio, né? Pincel muito macio para preenchimento não é muito legal, não. Não rende, né? Assim, rende, mas muito macio vai ser mais aconselhável para o acabamento. Bom, agora sim, terminei as partes claras, vou fazer as partes intermediárias, ou seja, com a quantidade muito grande de azul, inclusive quase que azul puro. Para fazer, esse aqui seria equivalente também ao azul cobalto. Talvez o azul cobalto já é até claro demais. Bom, com isso eu faço o degradê. Veja que essa mecha que se junta com a mais escura não se junta na parte mais clara preenchida anteriormente, né? Sim, tem um azul no meio do caminho. Bom,
que é mais claro, então não vou continuar. Tem que ficar sempre alerta e atento em observar o modelo. Isso é imprescindível. E muitas das vezes contando para saber qual a mecha que eu estou fazendo. Não, estou fazendo a primeira, estou fazendo a segunda, estou fazendo a continuação daquela outra. Sabe, uma coisa sempre é referência para a outra. Essa mancha que é mais clara do fio de baixo. Acima dela à direita é uma mancha escura. Então, até pelas manchas a gente pode estabelecer alinhamentos por essas manchas. Agora azul, mais escuro, um pingo de vermelho para ficar violeta, muito usado antes, né, na parte inferior aqui. Que é onde o tom não está assim tão frio mais e fica ligeiramente violeta. Então os azuis de um lado já estão aí praticamente preenchidos. Agora mais azul, só que agora com um pouco mais de vermelho da China, porque vai fazer ficar roxo, para preencher essa parte superior. Veja que mais uma vez eu sigo aquela ideia de que eu não posso clarear demais, pois se eu clarear demais, depois fica difícil de marcar luzes, né? Marcar luzes tem que ser com fundo um pouco mais escuro. Aqui ficando mais claro, essa região que tem entre a sombra e essa parte de baixo, ela é um pouco violeta também. Então mais azul com vermelho, pincelada aqui no meio. Bastante assim, azul, também com um pouco de vermelho. Só que tons de médio para escuro, não tem muito claros aqui, né? Então, feito mais um pouco de mecha. Agora vem nesse pedaço que é todo um pouco mais quente, né? Voltado assim para as cores que não tem muito azul ou violeta, né? Então vou usar um pouco mais do preto e um pouco mais do marrom de garança. Vamos fazer um teste. Nas bordas essa cor é um pouco mais escura. E à medida que ela entra mais na parte interna aqui do cabelo, ela vai ficando mais clara um pouco. Esse mais claro é um claro que é mais quente, então naturalmente eu vou passar a acrescentar um pouco também de vermelho óxido. O vermelho óxido aqui é um ótimo tom para esquentar a cor. No caso, esquentar quando eu ponho um pouco. Quando eu ponho muito, aí ele fica bem quente e uma cor mais castanha, né? Em alguns lugares já posso colocar essa coloração aqui. Agora essas aqui que estão descendo já são mais claras e voltam a ser ligeiramente violeta novamente. Então mais um pouco de azul, mais um pouco de vermelho. Sempre ao fazer a mistura, dá só uma pinceladinha, né? E aqui lembrando que tem que ter sempre duas cores. A cor mais clara, que normalmente está no meio da mecha, e aquele espaço, aquela área que está chegando muito perto
da sombra, é preciso reservar essa área para poder lidar com as transições, né? Reservei essa área para trabalhar com a cor um pouco mais média. E vou acentuar um pouco mais no vermelho. E aí já faço a junção com os fios inferiores. Para fazer essa passagem, né? Justamente naquela área onde eu deixei sem passar, é a área agora onde eu vou trabalhar a transição. E veja só que interessante que eu não faço a pintura nesse sentido. Porque que eu vou levar o claro para dentro do escuro ou o escuro para dentro do claro. Eu faço nesse sentido assim. Entende? É o sentido contrário. Que esse não desce muito na luz. E a luz não sobe muito lá onde está a sombra. E fica o tom do meio no meio. Isso faz com que a mecha já ganhe um volume, já ganhe uma curva. Então a pintura de cabelo, que por sinal é complexa mesmo, mas exige uma série de coisas, uma série de observações, né? Se eu faço, por exemplo, lá embaixo, naquela área, um preenchimento assim, puxando, encostando muito claro na cor que é mais escura, eu vou ter algumas dificuldades aí de fazer a transição das cores. Bom, esse é todo o preenchimento, lembrando, né? O preenchimento base. Agora, do lado direito, segue com a cor que não é tão fria, não é tão azul. E também não é tão quente. Com exceção dessa parte superior aqui, que ainda é um pouco mais quente. Veja que eu pus, o valor ficou muito escuro. Aí eu estou buscando agora clarear para fazer essa correção. Um pouco mais claro aqui. Agora eu vou começar a contar, e aqui a mesma coisa, coloco a mecha clara, não encosto ela no escuro para dar mais volume, não encosto direto, né? Vou pegar um valor um pouco mais baixo para poder fazer essa transição. Eu posso tanto fazer mecha por mecha ou já fazer tudo. Nossa, todos os lugares que tem essa transição eu já vou colocar, que é saindo do mais escuro, né? Alguns escuros que eu não tenha feito eu volto e refaço. E veja só por que é importante sempre estar analisando a questão da referência, né, do modelo, para a gente não cair em padrões. Eu falei que do lado de cá não é tão fria, não é tão azulada as cores, mas de repente eu me deparo com alguns locais que a coloração é mais azulada. Então, obviamente, eu tenho que pôr um pouco mais de azul nessa região. Olha só, aqui eu vou fazer um pouco do que seria o errado que costuma ser feito. Ó. Deixei a cor clara encostar na mais escura. Veja o que acontece. Fica um pouco cinza. Aí como que corrige isso? Isso dá muito mais trabalho. Porque eu tenho que pôr a cor média, que não é muito escura e nem muito clara, e tocar aqui no meio. Então já começa por aqui. Se eu já tivesse posto essa cor, eu já não teria que refazer. E também fica difícil de pegar.
Então eu vou ter que trabalhar com um pouco mais de tinta para que essa cor pegue. Então veja como a dificuldade cresce quando a gente não segue muito bem uma certa ordem, uma certa orientação em relação ao passo a passo. Tem algumas, a gente pode dizer, de regrinhas, né? Uma espécie de tratado onde a ordem pode interferir no resultado. Então, sempre com essa cautela de, ao pôr uma cor clara e essa cor clara vai se misturar com uma cor escura, naturalmente tem que ter uma cor intermediária entre as duas. Então, aqui cor clara. Agora já vem um valor médio. Ah, mas eu não posso simplesmente esfumar uma com a outra? Não, porque essa cor tem mais branco. Então, se eu esfumar não vai dar muito certo. Não cria, que seria criar o tom médio na própria tela, né? Também não dá certo, não. Bom, então tá meio que finalizado. Ah, não, falta esse pedacinho aqui mais do lado direito. Porque aí tem uma forma mais especial também para se trabalhar no local onde vi um pouco do couro cabeludo, né? Que entra um pouco dos tons de pele também. Aqui é praticamente tudo escuro. Lembrando que a borda, a borda eu falo assim, o final do cabelo, né? Precisa ter mais óleo. Por quê? Para diluir, para fazer um acabamento. De modo que não mostra muito a textura da tela. Aqui já é uma cor mais clara. E como eu sempre falo, faça um claro, tem que ter um médio para servir de transição. Mesmo sendo do finalzinho, faltando só um pouquinho, eu mantenho essa cautela, né, do começo ao final. Bom, essa parte, se tiver um pouco do tom de pele sobrado, melhor. Se não sobrou, a gente tem que refazer um pouco. Então, vermelho e amarelo, um pouco de branco, que é o tom de pele aqui. E eu vou buscar refazer um pedaço, pode ser mais escuro, para poder fazer a emenda. Esse é o primeiro passo, né? Chegar à mesma cor. Nem tem problema se não for a mesma mistura, mas desde que chegue no mesmo resultado é o que importa. Agora essa que eu fiz ficou um pouco mais escura, a primeira que eu fiz ficou mais clara. Vou misturar um pouco das duas. Agora sim eu acredito que já dá para... Então veja que aquele lugar onde eu terminei a cor e esfreguei um pouco, agora fica mais fácil de misturar uma tinta na outra. Mas eu tenho que fazer aquela pincelada também, na qual eu encosto o pincel e levanto ele da tela. Porque aí com esse levantar, né, essa tinta da pele, né, não fica tão marcada e já faz um pouco de mesclagem, né? Esse local aqui a cor já é um pouco mais escura. E aí a cor que utiliza na testa, quando ela vai tocar no cabelo, ela já precisa ser mais escura. Então aqui é semelhante àquelas transições, né? No momento que eu deixei para
No momento que eu vou encostar a cor na cor da pele, naturalmente ela já precisa ser mais escura. E eu já ponho fazendo um esfumado. Ou seja, quando eu vou pondo a tinta, eu vou pondo no sentido de varrer, que é encostar dando uma puxada. Com isso a tinta vai mesclando, né? Na outra. Encostando e puxando um pouco. Se porventura eu ver que a cor não ficou muito boa, eu posso subir um pouco mais. Na hora de fazer isso eu já dou uma pincelada puxando um pouco mais. Agora, se não deu também muito certo, eu posso puxar na direção oposta, ou seja, eu posso vir em direção à pele. Só que sempre mantendo a cor. Quanto mais eu desço em direção à testa, mais claro vai ficando um pouco. Agora aqui já é uma coloração, né, no meio ainda mais clara. Porque é uma parte da cabeça que pega pouquíssimo sol, porque os fios do cabelo cobrem. Então faça a cor. Eu acho que é um tom de pele ligeiramente mais amarelado. Então deixo amarelo com branco, aqui está encostando no preto da sujeira da paleta. Vamos fazer uma prova, que eu ponho aqui bem perto, ó. Ficou um pouco semelhante a essa cor, esse tom de pele que engana, né? Ele parece ser mais claro do que realmente é. Eu vou pôr mais amarelo. Inclusive, tinha acabado o amarelo claro, eu vou espremer um pouco dele aqui, ó. Acho que esse amarelo claro vai dar um tom um pouco melhor para lidar com aqueles tons de pele ali. Que ele dá uma ligeira, apesar dele ser mais brilhante, esse amarelo, ele dá uma ligeira inclinação para o verde, que é uma coloração um pouco específica desse ponto. Vou fazer uma provinha. Deu mais certo essa prova que eu fiz do que com o amarelo cádmio escuro. Agora, isso não é mágica, não é uma coisa assim espetacular de dom, alguma coisa no sentido assim. Eu sabia disso porque eu já tinha feito muitos estudos de tom de pele separado. Então, daquelas 10 escalas lá que eu passei, que é uma coisa que tem que ser feita com regularidade, a gente repetindo aqueles exercícios consegue cada vez mais memorizar essas pequenas diferenças que dão entre uma cor e outra. Bom, claro é nessa parte. Claro assim, né? Mais amarelo claro. Um pouco mais para baixo e para as laterais já é um pouco mais escuro. Então já voltei com o amarelo aqui. Cádmio escuro. Um pouquinho de chá de laranja. Porque não existe um ponto assim final no começo da cor da pele, o começo da cor do couro cabeludo, essa diferença não tem um ponto exato. Vai misturando sem a gente ver nitidamente a divisa dessas duas cores. Um pouco mais de laranja. Lembrando que olhar com o olho entreaberto ajuda muito. Eu faço isso o tempo inteiro. E aqui, à medida que eu termino de preencher, eu já preencho e já vou dar uma pequena levantada com o pincel para poder jogar uma cor em cima da outra. E as duas criarem uma mescla, né?
Acho que da parte do cabelo, com certeza, uma das partes mais complexas de se executar é porque pode ser que não passe muita naturalidade. Então tem que ter calma até para perceber a forma assim, sabe? Sem muita, nossa, parece que não vai dar certo. Mas é uma etapa que precisa passar. Então essa base esfumada sem os fios, né, não dando muito crédito, assim, digamos, para a pintura, ela é necessária. Um pouquinho mais de preto aqui, ó, porque aqui não tem tanta pele visível, né? Tanto couro cabeludo visível. Eu estou sempre fazendo uma análise do desenho também, da forma. Por exemplo, esse espaço aqui está muito grande para aquele pedaço ali de couro cabeludo visível. Então eu coloco ele nesse tamanho, só que não preenchi todo. Já deixando essas partes aqui, ó, para passar uma cor mais escura que se esfume com aquela outra. Bom, aí sim, ó, todos os blocos, né? Pode ser chamado de bloco também. Todos os blocos preenchidos, todas as manchas, na verdade, né? Todas as manchas preenchidas e as mechas também de cabelo. Mechas e manchas, na verdade, nesse caso, que são sinônimos. Agora eu vou começar a pentear, que é dar direção, e começar aos poucos fazendo alguns fios. Eu vou diluir bem, lembrando que é o pincel, né, 00422200. Não vai ser exatamente preto, vai ser uma cor mais cinza, né, preto com a sujeira de marrom, com um pouco de branco. Vou fazer o teste dessa cor para ver como tá. Ou posso vir também na tela e fazer um teste assim, ó, para ver se está ficando coerente. Ou os dois, né? Faço o teste na foto e depois faço o teste na pintura. Aqui tem que ter uma quantidade de tinta menor. Porque se tiver um pouco mais de tinta, vai engrossar muito o traço. Então, é melhor fazendo fino e engrossando aos poucos, porque afinar um fio nesse local aqui, nossa, dá muito trabalho, né? Tem que pegar o tom da pele, tem que empurrar, é meio complicado. Veja que os primeiros que eu estou fazendo praticamente não deram muita diferença, porque ficaram mais claro até demais, então vou escurecer um pouco mais. Só que aí é que tá, ó. Os fios da testa, eles têm que nascer, vamos dizer assim, bem claros. Então eu fiz eles, ficaram mais claros. Agora eu vou fazer novamente, só que agora eu não chego na ponta. E aí é o que é difícil, né? Fazer um fio por cima do mesmo fio. Se ficar alguma coisa um pouco diferente, não tem problema. Mais fios aqui, ó. Aqui eu já não preciso ter tanto cuidado de ficar tão fino assim. Na verdade tudo tem que ter cautela, mas não é igual ao da testa, né? Porque aqui as cores eu consigo mesclar e diminuir ou aumentar, porque está tudo molhado. Aqui na testa a tinta já começou a secar, que já não é do mesmo dia. Então tem essa questão também de não conseguir esfumar as cores, porque uma está mais seca e outra está úmida. Visto o tamanho do quadro,
Por isso que a gente tem que ter sempre cautela ao escolher telas maiores, né? Já escolhe sabendo que vai ser mais demorado, tem que ter tempo disponível para ser feito. Ou então administrar bem as partes para ir fazendo conforme a técnica permite, de ir fazendo uma determinada parte e tentando deixar finalizado. Vou cruzar um pouco os fios aqui, ó. Porque os fios vão nascendo nessas direções. Então eu preciso, a todo momento, pensar nessas direções. Para que lado que puxa, para onde que está nascendo. E aí eu vou agora dando uma pausa nessa etapa, ou seja, esse miolo aqui, né, vamos dizer assim, esse centro dos fios, que já está ficando bastante desgastante, né? Eu simplesmente paro com eles e vou um pouco aqui na vizinhança, para fazer um pouco de fios aqui onde onde precisa, né? Onde não fez muitos, onde tem mais claro ou mais escuros, e fazer um pouco mais. A questão do claro e do escuro, o preenchimento é o mais importante nessa etapa da base. Porque mesmo se, vamos supor que aqui ficaria uma cor mais vermelha, tudo bem, não tem problema nenhum. Após essa tinta estar completamente seca, eu vou diluir a tinta com um determinado tom de vermelho e vou passar por cima e vou conseguir fazer com certa facilidade. Agora, se o tom estiver mais escuro, eu tiver que colocar mais claro, ou se a área do escuro ficou pequena, ou a área do claro ficou pequena, tudo isso eu tenho que mexer na estrutura geral, é mais complicado. Quando eu tenho que mexer só na cor, eu só diluo a tinta e trabalho um pouco com a tinta diluída. E isso, na hora que estiver explicando o acabamento, vai ser mais bem claro, né, essa parte. Fios finos, de novo, e mais claros. Aí eu começo por alguma referência. Nossa, eu vi que tem um claro aqui. À esquerda dele tem um, mais em cima outro, embaixo tem um. Esses fios que eu estou vendo, é claro que muitos deles têm variação de cores. Por exemplo, esse que eu acabei de fazer, ele tem uma parte mais vermelha. Mas como eu estou lidando e trabalhando com o claro, no momento atual, aí eu busco fazer esses claros. Olha, um pouco de força que ele engrossou. É engraçado que até a parte da conversa, quase que sempre quando eu vou fazer o fio, ocorre um silêncio. Eu acabo de fazer a conversa. Parece que não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Mas, né, à medida que vai fazendo, né, não tem como. Eu sou meio obrigado a fazer isso. Olha, engrossou novamente. Por mais que eu me esforce em não cometer alguns fios, alguns equívocos nesses fios de engrossar ou de colocar no lugar errado, isso acontece. É uma coisa quase que inevitável. Mas eu posso sempre ajustar novamente. Agora eu vou começar por aqueles fios que não seguem a sequência. Alguns fios que a gente chama de fios soltos, porque esses fios vão dar uma ideia de naturalidade. Então, aqui bastante
diluído, mas não muito, e começar a fazer alguns fios que cruzem uns por cima dos outros. Essa lateral do lado esquerdo precisa ter mais pinceladas de coloração mais quente. Vou buscar aqui com um pouco mais de vermelho óxido para ficar uma cor mais pro lado de marrom. E aí com isso eu vou acertando a cor e ao mesmo tempo enchendo mais de fios, né, no cabelo. Lembrando que toda a parte que está sendo feita agora vai passar por um retoque de veladura, mas que quanto menor for a quantidade de coisas para arrumar, para corrigir, melhor vai ser. Aqui eu vou encher mais de fios, porque me pareceu que os fios ficaram poucos. Mas sempre encostando e levantando. E os fios precisam ter mais ou menos o mesmo alinhamento. Vou encher bastante. Algumas colorações da pele que não tenha ficado idêntico, eu vou ajustar depois de seco. E também, se for necessário, e aqui vai ser, se a gente preencheu os fios e ficou muito cheio, eu posso, a gente chama de abrir buracos, igual é feito na barba e no bigode, né? Na verdade, isso se aplica sempre a pelos, até animais também. Eu encosto na cor da pele, empurrando, puxando para cima daqueles fios. Que de repente alguma parte que ó, não ficou muito, faltou um pouco de abertura, com o pincel já dá para conseguir fazer um pouco dessas direções, dessas aberturas. Aqui tem algumas também. Inclusive aqui eu faço algumas assim nesse sentido, para insinuar fios, para insinuar uma coisa mais rala aqui assim. Mas logo em seguida, e isso dá bastante naturalidade, pego esse fio aqui e passo por cima daquele claro que eu acabei de fazer. Com um pouco mais de preto aqui, né? Eu tentei 2 vezes e da primeira vez não pegou. Aqui trabalhando com pincel sem tinta, mais para esfumar uma cor na outra. E agora mais alguns fios para ficar mais irregular. São fios agora que atravessam na frente uns dos outros, né? Aqueles que eu deixo para o final. Por exemplo, a hora que eu faço esses claros aqui, ó, que também é agora no final, eu passo um assim, ó, cruzando, né? Ele ficou um pouco maior do que era, mas não tem problema não. Vou pegar mais perto da ponta, apoiar o dedinho para fazer um brilho mais intenso no meio desse traço. Pode ser que algumas vezes a gente queira uma curva pequena. Aí eu pego bem mais pertinho dessa ponta.
Bom, aí limpei, estou limpando bem o excesso de tinta do pincel. Vou até trabalhar um pouco com o tom médio, porque é como eu disse, às vezes acontece de no preenchimento, tom claro entrar direto no mais escuro. Então, eu vou fazer um pouco de tons médios, criando algumas interações aqui. Claro aqui em cima. Aí depois, é porque eu deixei o fundo para o final, justamente por essa questão de ter onde ir apoiando as fotos e e a paleta na tela, né, durante a pintura. Mas após fazer mas você que pinta em casa pode fazer o fundo todo preto primeiro, esperar secar e depois dar continuidade na pintura. Ou não esperar secar e usar um tento, né, para não apoiar onde já pintou. Porque aí na hora que faz o cabelo já dá para jogar esses fiozinhos por cima das outras partes. Agora eu vou voltar lá no cabelo, clarear um pouco alguns tons. Veja que esse pincel me dá muita dificuldade de misturar as cores. Vou tentar pegar essa cor pronta aqui já, só amarelar ela. Se eu tiver mesmo que misturar alguma cor com esse pincel tão fino, é melhor usar a espátula. Olha que eu vou raleando os fios, né? Pode-se assim dizer. Bom, por enquanto aqui eu vou me dando por satisfeito, lembrando que tem aquele lance lá da gente chegar no próprio limite, você precisa ir reconhecendo seus limites, porque um retrato assim de grande dificuldade, um retrato de grande porte e mais na técnica voltada para o hiperrealismo, já exige mais. Se a gente chega num ponto assim de, de cansaço visual daquela área, a gente precisa passar para outra. E depois voltar, né? Apesar de eu sempre defender que é bom fazer o mais detalhe possível, mas desde que não comprometa, né, o trabalho também. Agora sim, estruturei aqui, mudei de paleta, peguei as tintas, passei de uma paleta para outra para poder inserir, e agora a forma que eu encontrei de pôr a imagem de referência aqui foi no porta-partitura, está do lado aqui. Não muda o jeito de fazer, o preenchimento inicial com o pincel da série 284, esse é o número 8, e um preenchimento sem variações. Esse lado do cabelo é o lado que fica na sombra. Então, boa parte vai predominar os valores mais baixos, vai predominar mais os escuros. Então, faço agora todo esse preenchimento. Lembrando que quando chegar nas bordas, é bom diluir um pouco mais para fazer um contorno mais bem acabado, né? Ou mesmo aqui eu não tinha usado ainda, mas vou usar um pincel mais macio aqui. Esse é o da série 441 de número 8. Veja só, diluir um pouco, eu consigo, por ele ser um pouco mais fino, né? Essa cerda do pincel do Cabo Vermelho aqui 284 é mais
grossa um pouco, mais cheia. Por esse pincel ser mais fino, eu consigo fazer um contorno também com a tinta mais diluída, né? Para dar um final, né, naquelas partes. Inclusive, dependendo do fio, né, cabelo um pouco mais comprido, eu posso utilizar também esse pincel. Veja que eu estou seguindo todos aqueles escuros do desenho inicial, mas naqueles momentos que a cor for chegando às partes mais claras, eu tenho que fazer pegar sempre aquele hábito de encostar o pincel e dar uma levantada, né? Aqui já vou passar para o pincel um pouco menor, porque chegando mais próximo aqui do rosto, eu já preciso ter um pouco mais de cautela. E aqui eu tenho um fio claro, né? Mas é para que esse fio claro apareça, eu tenho que preencher um pouco em volta dele. Ou pelo menos contorná-lo, né? Que já é também suficiente para identificar, diferenciar ele do fundo. Bom, praticamente tudo preenchido, né? É realmente, como eu tinha dito antes, o lado da sombra ele é razoavelmente mais fácil comparado ao lado mais iluminado, né? Aqui já um pouco mais de vermelho nessa parte. O vermelho óxido, né? Já com um pouco de laranja e amarelo. Para começar a criar já alguns tons mais castanhos. E aquele preto também com um pouco de vermelho e azul para criar uma coloração ligeiramente mais pro lado de roxo. Mas é bem escuro aqui, né? Só porque é um pouco essa parte. Acabou que pela posição da foto, ela recebeu muita iluminação. Então esses claros que aparecem no vídeo não são tão claros quanto os claros originais da foto, e isso você pode conferir, né? Olhando aí na foto de referência para esse retrato. Aqui eu já mudei o sentido, a pincelada já está mais na diagonal. E aqui são duas marcas bem discretas, mas que são um pouco mais claras. Então por isso que eu já deixei elas sem preencher, para que não perdesse a localidade das duas, né? Dessas duas mechas. Mas aí quando eu coloco esses claros, eles também precisam ser com essa característica de serem esfumados com toda a área que está em volta. Aqui tem alguns mais escuros, novamente. E agora alguns mais claros. Aqui, como se trata de área pequena e de
poucas mechas, aí eu nem faço aquele preenchimento, né, assim, sequencial de um único tom, não. Eu digo assim, colocar só os escuros, depois só os médios, só os claros. Assim, com o mais escuro não tem como fugir, né? Eu já coloquei. Mas aí agora, à medida que eu vou pondo os médios, eu já vou colocando os médios e os mais claros juntos, né? Coloco um, já vem na sequência e já coloco os demais. Isso porque são áreas pequenas, né? Com poucas mechas. Então não preciso tanto de ficar preenchendo, até porque não tem muitas áreas, né? Tipo, a gente preenche todos os médios, depois todos os claros. Nesse caso aqui não tem muitas áreas médias. São poucas. Então já faço, eu já aproveito aqui, já pego uma cor, já pego um pouco mais de branco e já faz na hora. Mas sempre deixando aqueles mais claros para o final e também deixando fios, né? Detalhes mais finos também para o final. Aqui esse fio aqui do lado de fora já é um pouco mais quente, então já vou avançar no laranja e amarelo. Veja que já dá essa diferença, né? E esse último fio aqui, solto, né? Também é um pouco mais quente. Aqui no alto é o valor mais claro de toda essa área aqui que eu estou preenchendo agora. Então bastante branco. Veja que o branco que eu coloquei passou do ponto. Então eu vou esfumar a transição desse claro para o mais escuro com a cor, né, um pouquinho mais escura já, mas também quente, né? Só que mais escura assim, mais escuro do que a anterior, né? É o que a gente fala de tom médio, para esfumar nesse sentido, porque está muito perto aqui a luz da sombra, então tem que ter bastante cuidado. Acima, fazendo o degradê e para baixo também. Quanto mais embaixo, mais escuro precisa ficar. Mais embaixo, assim, mais colado na testa, né? Bom, feito toda essa base, eu vou preencher um pouco mais aqui também, porque aqui já tem um fio que na verdade, a gente não sabe aqui, ó. Deixa eu só conferir aqui do outro lado. Ah, tá. A gente não sabe necessariamente, por estar muito na sombra, onde que é o final do cabelo e o começo do fundo. Vai ficar insinuado. Eu preencho com mais um pouco do preto aqui já para poder finalizar com esse escuro, né? Aí o mesmo processo, eu não vou preencher tudo, eu não vou avançar com esse preto. Onde eu vou terminar depois, eu vou esfregar o pincel. Então aqui eu vou limpar o pincel e usar o pincel sem tinta, esfregando ele na tela para criar um pouco dessa transição.
Lembre que quando eu faço isso, dá essa pequena diferença do da cor que preencheu agora, da cor da pele que foi preenchida no dia anterior. Então não vou buscar igualar isso, eu vou apenas deixar, porque essa cor que está molhada, recente que eu coloquei agora, ela vai secar e as duas vão ficar mais ou menos equivalentes. Aqui o pincel redondo de número 6, né? Da série 4415. E aí seguindo mais uma vez a sequência. Fios mais escuros. E às vezes até mesmo o fio claro tem suas transições. Aqui, por exemplo, na curva desse fio, que é claro, ele se torna um pouco mais escuro. Aqui também é mais escuro. E aqui mais escuro. Bom, sempre mesmo esquema. Faz todos os escuros, faz todos os médios, faz todos os claros. E esses escuros aqui é mais no sentido de dar forma e direção, né? Porque aqui, ó, nesse fio, por exemplo, ele está vindo nesta direção. Quando chega aqui, um pouco na diagonal, né? Aí ele desce, vem mais na vertical. Essa mecha que está descendo na vertical, ela é mais escura na parte superior, mais escuro um pouco embaixo, e tem nessas linhas aqui mais escuros saindo aqui por trás, mais escuro aqui parecendo formar um triângulo. E agora eu venho para os médios. Lembrando que eu tenho algumas cores aqui, ó, que estão aqui do lado. Eu vou colocar aqui, que é aquele marrom mais amarelado, né? Tem esse marrom aqui mais avermelhado. Tem um pouco do mais claro. São todas aquelas coisas que eu já tinha preparado, né? Tem um pouco do mais claro frio, que o anterior foi o claro quente. E tem um pouco do violeta também. Porque esses locais que eu vou clarear agora são exatamente essas mesmas cores que eu vou utilizar. Fiozinho mais claro com a cor ligeiramente fria na parte superior aqui dessa mecha. Na de cima também pode. Veja quantas pinceladas eu passo no ar antes de passar a pincelada de fato. Que isso eu estou vendo o quanto eu posso chegar perto. Ó, essa chegou perto até demais e estava com muita tinta. O pintar, né, especialmente cabelos, exige um estar presente, né, muito intenso. Por isso que a pintura faz muito bem para a gente. A gente é meio que obrigada a estar consciente de vários fatores ao mesmo tempo. Força que põe, quantidade de tinta, cor correta, formato, posição da cor. É uma série de fatores que fazem com que a gente cada vez vá se concentrando mais e mais. Bom, já fiz algumas marcas claras. Com mais claro, agora eu vou fazer algumas marcas claras com violeta, uma cor que é um pouco mais de vermelho com azul.
E com isso, vou definindo a forma. Mais claro, só que agora um claro mais quente ainda do que já está, né? Então, bastante vermelho e amarelo, né? Colocando essa cor, ela é bem amarela. Bem amarela, assim, bem quente, né? Porém, no centro dessa cor é ainda mais claro. Eu estou fazendo aquele recuo de pôr a tinta primeiro, para depois passar o pincel fino por cima para afinar. É porque o pincel fino ele pega muito pouca tinta, né? Então, às vezes, colocando essa tinta mais grossa e depois puxando com o pincel fino para fazer as integrações. Bom, feito isso, aí mais uma vez volta naquele processo de passar fios cruzados, fios bagunçados, fios em várias direções, para transmitir mais naturalidade. Lembrando que em momento algum eu preciso ser assim preciso do ponto de vista de até a mesma quantidade de fios. Ah, olhei ali tem, né, 47 fios claros, o meu tem só 42. Não precisa tanto. Pode passar para mais, pode passar para menos. Pode um fio ficar um pouco maior. Esse fio que eu acabei de pôr aqui, ó, ficou um pouco maior do que o da referência. Agora sim, né? Se ficou maior demais, não, aí a gente corrige, né? Aí pega a outra cor e vai apertando, encostando de um lado para o outro, para que dessa forma ele afine um pouco mais. Aqui mais alguns fios. E mais alguns. Alguns mais quentes. Esses lugares que às vezes é bem escuro, eu não preciso fazer fios, mas eu preciso somente insinuar um pouco de direção. Aí, talvez com uma cor um pouco menos escura, né? Já que está tudo escuro. Isso praticamente não é perceptível, é quase que não dá para ver. E também se a gente tira uma foto, esses traços na sombra não dá para ver. Mas isso é mais especificamente voltado para aquelas pessoas que vão ver o quadro ao vivo. Aí sim eles precisam ver esses detalhes. Então se eu não coloco, que já aproveito, ó, já que eu fiz o fundo que antes não tinha feito, e já coloco uma linha como se fosse um brilho representando um pedaço ali de bigode, um pedaço ali de barba, que já dá um acabamento. Bastante vermelho óxido para ficar mais castanho aqui o começo da entrada na sombra, e depois o marrom de Garanza para entrar de fato um pouco mais. Às vezes com as cores puras a gente também faz um pouco dos degradês, da transição. Bom, e mais uma vez agora eu vou me dando por satisfeito, considerando a primeira etapa do cabelo já preenchida, né? E aí vamos agora avançando nas próximas partes.